Sofia tinha 5 anos quando começou a conversar com alguém no sótão. O problema era que não tinha ninguém ali, pelo menos ninguém que nós, os adultos, conseguíamos ver. Em só 2 meses, 5 avisos aconteceram. 5 coisas que uma menina de 5 anos jamais deveria saber. Essa é a história da nossa casa em Petrópolis e do milagre de Nossa Senhora Aparecida, que até hoje eu não consigo explicar por completo. Meu nome é Diana Castro, mas antes de continuar, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoraria ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. E já que você vai ficar comigo até o final dessa história, não sai desse vídeo sem abrir o comentário fixado logo abaixo. Tem uma coisa ali que preparei com carinho para quem está caminhando de fé e quero que você veja antes de ir embora. Eu tinha 58 anos e acordava sozinha todas as manhãs. A casa de 3 andares, estilo antigo, num bairro tranquilo de Petrópolis, já tinha sido cheia de vida. Criança descendo as escadas correndo, marido lendo jornal na sala, aquele barulho bonito que só quem já viveu sabe sentir falta de verdade. Mas os filhos cresceram, se mudaram para outros estados e o marido já tinha partido havia 5 anos. Agora eu fazia café só para uma pessoa. Lia antes de dormir sem ninguém para comentar os capítulos. Aposentada da biblioteca havia 2 anos, preenchia meus dias como dava, regando o jardim, reorganizando o armário que já estava perfeito, deixando a televisão ligada sem realmente assistir. Mas faltava alguma coisa. Faltava alguém. Foi por isso que comecei a fazer trabalho voluntário no abrigo de crianças da cidade. Toda terça e quinta, às 3 da tarde, eu chegava com uma sacola cheia de livro e sentava no tapete colorido da sala de atividades. As crianças vinham correndo, discutiam quem ia sentar mais perto, pediam as histórias favoritas. Eu amava aquelas 2 horas. Era o momento do dia em que eu sentia propósito. E foi numa terça-feira de setembro que eu vi a Sofia pela primeira vez. A menininha estava no canto da sala, não participava, não tentava se aproximar, só observava, quieta demais para uma criança de 5 anos com aqueles olhos verdes enormes que pareciam carregar mais peso do que deveriam. Pequena para a idade, uma presença silenciosa que chamava atenção justamente por nunca pedir nada. No fim da tarde, liguei para a coordenadora. Quem é aquela menininha? Sofia, a coordenadora respondeu baixinho. Os pais dela faleceram quando ela tinha 3 anos. Desde então, ela já passou por vários lares temporários. Senti meu peito apertar. E ela fica sempre sozinha assim? Sempre. Na quinta seguinte, levei um livro diferente na sacola. Não era para o grupo. Era uma história sobre uma menininha solitária que encontra um jardim secreto escondido dentro de uma casa enorme. Li a história inteira só para Sofia. A menina não reagiu muito. Não sorriu, não fez pergunta, não interrompeu. Só escutou em silêncio, com aqueles olhos grandes fixos nas ilustrações. Quando fechei o livro, Sofia murmurou tão baixinho que parecia vento. Obrigada, foi a primeira palavra que ela me disse, e foi o suficiente para alguma coisa dentro de mim se mover. As semanas passaram. Comecei a ir no abrigo, fora do meu horário de voluntariado. Às vezes levava livro novo, outras vezes só sentava com a Sofia em silêncio. A menina falava muito pouco, mas ficava ali, e estar ali já era tudo. 8 meses depois, tomei uma decisão que me surpreendeu mais do que qualquer outra pessoa. Sentei na frente da assistente social e disse, com a voz firme de quem tinha encontrado um propósito: eu quero adotar ela. A assistente social me olhou surpresa.
Diana, tem certeza? A Sofia precisa de muito tempo, muita paciência. Eu tenho tempo, respondi na hora. Ela precisa de alguém. E eu tenho amor de sobra. Foram 4 meses de entrevista, papelada, visita, pergunta, espera. Mas numa manhã de abril de 2023, estacionei o carro na frente do abrigo com o coração disparado. Sofia estava na porta com uma mochilinha nas costas. Todos os pertences dela cabiam ali. 3 mudas de roupa, um cobertor desbotado, um livrinho que eu tinha dado meses antes. No carro, Sofia ficou em silêncio. Tentei puxar assunto, mas as respostas vinham curtas, educadas demais para uma criança tão pequena. Quando chegamos, abri a porta da frente e falei com a voz mais suave que conseguia encontrar dentro de mim. Bem-vinda à sua casa, Sofia. A menininha entrou devagar e olhou ao redor. Tocou o corrimão da escada de leve, como se a madeira pudesse desaparecer se ela apertasse com força demais. Passou os dedos pela parede como quem não acredita direito que uma coisa daquelas podia realmente pertencer a ela. Quer ver seu quarto? Sofia balançou a cabeça. O quarto ficava no 2º andar. Eu tinha pintado a parede de azul suave, colocado lençol florido na cama nova, enchido uma estante pequena de livro. Tinha deixado brinquedo arrumado num canto. Sofia entrou e parou no meio do quarto por longos segundos. É seu, eu disse baixinho. Tudo isso é seu, para sempre. Sofia tocou a cama, depois a estante, depois olhou para mim com uma expressão que partiu meu coração. Para sempre, de verdade, para sempre, de verdade. Naquela noite, Sofia jantou em silêncio, tomou banho sem reclamar, vestiu o pijama e deitou na cama nova. Sentei na beirada do colchão. Quer que eu leia uma história? Sofia balançou a cabeça. Li sobre uma menininha corajosa que enfrentava um dragão. Quando terminei, Sofia já quase dormia. Boa noite, meu amor, sussurrei. Boa noite, vó Diana, Sofia murmurou, meio adormecida. Foi a primeira vez que ela me chamou de vó. As primeiras semanas foram um período de ajuste. Sofia era educada demais para uma criança de 5 anos. Por favor e obrigada para tudo. Comia o que colocava na frente dela sem reclamar. Não fazia barulho, não pedia nada. Eu me preocupava. Quando será que a Sofia ia realmente começar a confiar? Mas na 3ª semana, alguma coisa mudou. Sofia estava explorando a casa num sábado à tarde. Eu ouvia ela subindo e descendo escada, abrindo porta, conhecendo cada canto. Então, Sofia parou no 2º andar, na frente de uma porta que ficava sempre fechada. Vó Diana, o que tem lá em cima? Saí do quarto e olhei para a porta. Era a entrada do sótão, o 3º andar da casa. Eu não subia ali havia anos, não desde que o meu marido tinha partido. Tudo dele estava guardado ali. Roupa, livro, ferramenta, lembrança que doíam demais para olhar. É o sótão, eu disse. Fica lá em cima. Posso ver? Foi a primeira vez que Sofia pediu alguma coisa espontaneamente. A primeira coisa que ela realmente queria. Eu não tive coragem de recusar. Claro, meu amor, vamos lá. A escada para o sótão era estreita e de madeira. Rangia a cada passo. Sofia subiu devagar, curiosa, enquanto eu seguia atrás. Quando finalmente abrimos a porta e acendemos a luz, um cheiro de madeira velha e tempo encheu o ar. O sótão era grande. Ocupava o 3º andar inteiro. Tinha uma janela redonda que deixava entrar a luz suave da tarde, baú velho empilhado, caixa de papelão fechada, móvel coberto com lençol branco. Sofia caminhou devagar, olhando tudo com aquela seriedade característica dela. E então ela viu. No canto mais iluminado do sótão, perto da janela redonda, tinha uma prateleira pequena e em cima da prateleira uma imagem, Nossa Senhora Aparecida.
A imagem era de porcelana, uns 50 centímetros de altura. O manto pintado num azul suave que o tempo tinha deixado ainda mais bonito. O rosto sereno e delicado tinha olhos que pareciam olhar direto para quem estava na frente, as mãos estendidas para frente como quem oferece alguma coisa invisível. A imagem tinha pertencido à minha avó. Tinha mais de 100 anos. Eu tinha guardado ela ali quando organizei o sótão, anos atrás, depois que meu marido faleceu. Preciso ser honesta com você sobre uma coisa aqui, porque isso importa para o resto da história. Minha família, eu inclusive, éramos evangélicos, de uma igreja que eu frequentava havia décadas. Minha avó tinha sido a única católica da família, e quando ela faleceu, aquela imagem veio parar comigo, guardada por carinho, nunca por fé própria minha. Eu nunca tinha rezado diante daquela imagem uma vez sequer na vida adulta. Sofia caminhou até a imagem e parou completamente. Ficou parada por longos segundos, só olhando. Ela é linda, Sofia finalmente sussurrou. Me aproximei. Era da minha avó. Sofia esticou a mão e tocou de leve a base da imagem. Posso ficar aqui um pouquinho? Claro, meu amor. Desci, deixando a Sofia sozinha. Achei que a menina ia ficar uns minutos e descer, mas se passaram 15 minutos, depois 20. Quando subi para checar, encontrei a Sofia sentada no chão na frente da imagem, só olhando. Sofia, tá tudo bem? A menina virou e sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Tô bem, vó. Posso vir aqui de novo amanhã? Pode, meu amor, quando você quiser. No dia seguinte, logo depois do almoço, Sofia perguntou: Posso visitar ela? Entendi que ela se referia à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Claro. Sofia subiu e ficou lá 10 minutos. Quando desceu, parecia mais leve, mais relaxada. Virou rotina. Todo dia, Sofia subia no sótão, ficava lá 10, às vezes 15 minutos. Depois descia e seguia o dia. Na primeira semana, achei aquilo doce. Supus que a menina estava simplesmente encontrando conforto numa coisa bonita. Na segunda semana, a curiosidade venceu. Numa tarde, subi as escadas em silêncio e espiei pela porta entreaberta do sótão. Sofia estava sentada no chão de frente para a imagem e estava conversando. Não fingindo, não brincando de faz de conta, conversando de verdade. Os lábios da Sofia se moviam, formando palavra que eu não conseguia ouvir. Depois Sofia parava, como se estivesse escutando alguma coisa. Ficava em silêncio por alguns segundos, a cabeça levemente inclinada, e então respondia com aquela seriedade intensa de sempre. Um arrepio leve percorreu meus braços, mas então pensei. Amigo imaginário, completamente normal para a idade dela, principalmente para uma menininha que tinha passado pelo que a Sofia passou. Se aquilo ajudava ela a se sentir segura, tudo bem. As semanas passaram. Abril virou maio. Sofia manteve a rotina diária. Sótão, conversa silenciosa. E aos poucos foi mudando. Começou a sorrir mais, a relaxar quando eu abraçava ela, a brincar um pouco com os brinquedos do quarto. Ainda era quieta, ainda era cautelosa, mas tinha uma leveza que não existia antes. Eu estava feliz. Minha casa não era mais silenciosa, tinha barulho, tinha vida. Até que numa quinta à tarde, tudo mudou. Era final de maio. Eu estava na cozinha preparando um lanche quando ouvi passo rápido na escada. Sofia apareceu na porta da cozinha vindo do sótão. Não estava correndo, mas tinha urgência no movimento. Vó Diana, foi o tom de voz que me fez parar tudo imediatamente. O que foi, meu amor? Sofia se aproximou, os olhos arregalados e sérios. A moça me contou uma coisa muito importante. Senti alguma coisa apertar no meu estômago. Que moça? A moça de azul. Sofia respondeu simplesmente como se fosse óbvio.
A vanzinha amarela que leva as crianças para a escola. Ela não pode sair amanhã. Me ajoelhei para ficar na altura dos olhos dela. Por que não, meu amor? Porque ela vai parar no meio da rua e não vai conseguir andar mais. A moça disse que é perigoso. A vanzinha amarela eu conhecia bem. Era o transporte escolar que buscava as crianças da vizinhança toda manhã. Passava na frente da nossa casa às 7h30. O motorista era seu Jorge, um homem gentil que morava 3 casas abaixo. Sofia, como você sabe da vanzinha? A moça de azul me contou. Ela disse que é muito importante avisar. Olhei para aquela menina de 5 anos com os olhos verdes sérios demais para a idade. Parte de mim queria rir. Uma vanzinha escolar. Óbvio, imaginação de criança. Mas tinha alguma coisa na certeza da Sofia, no jeito que ela segurava minha mão, na urgência genuína na voz dela. Tá bom, eu disse. Eu vou falar com seu Jorge. Naquela tarde, fui até a casa do seu Jorge. Ele estava no quintal regando as plantas. Diana, que surpresa, tudo bem? Oi, Jorge. Eu sei que isso vai soar estranho, mas o senhor notou alguma coisa diferente na vanzinha ultimamente? Jorge franziu a testa. Diferente como? Não sei. Barulho estranho? Alguma coisa assim? Não que eu tenha notado. Por que você pergunta? Hesitei. Como eu ia explicar que minha filha adotiva de 5 anos, que conversava com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no sótão, tinha dito que a van ia parar? É que a Sofia mencionou uma coisa. Deve ser bobagem, mas talvez valesse a pena dar uma revisada antes de amanhã. Jorge me olhou com curiosidade, mas balançou a cabeça. Sabe de uma coisa? Já faz tempo que eu não faço uma revisão completa. Vou ligar para o mecânico e pedir para dar uma olhada hoje. Obrigada, Jorge. Voltei para casa me sentindo ridícula. Mas quando olhei para Sofia, que esperava na janela, não me arrependi. Às 7 da noite, seu Jorge bateu na minha porta. Quando abri, o rosto dele estava pálido. Diana, ele disse, a voz tremendo de leve. O mecânico encontrou um problema sério no motor da van. Disse que ela ia parar completamente, provavelmente bem no meio da estrada. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Com 15 crianças dentro, Jorge continuou. No meio do trânsito pesado da manhã. Se tivesse parado ali... Ele não terminou a frase. Não precisava. Como a Sofia sabia? Ele perguntou genuinamente confuso. Como uma menina de 5 anos sabia de uma coisa que nem eu sabia? Eu não tinha resposta. Naquela noite, depois de colocar a Sofia para dormir, subi no sótão sozinha. Fiquei parada na frente da imagem de Nossa Senhora, Aparecida por longos minutos. O rosto sereno, as mãos estendidas, o manto azul desbotado. O que está acontecendo aqui? Sussurrei no silêncio do sótão. Não veio resposta. Só silêncio e aquela paz estranha. Desci, confusa, com medo, mas também com esperança. Esperança de quê? Eu ainda não sabia. Uma semana se passou. Eu observava a Sofia mais de perto agora. A rotina continuava, sótão todo dia, conversa silenciosa, mas Sofia parecia normal. Brincava, ria, ficava cada vez mais confortável em casa. Talvez tivesse sido só sorte, pensei, coincidência, até minha filha Carolina vir visitar. Carolina morava em São Paulo e trabalhava como advogada num escritório grande. Visitava uma vez por mês, geralmente no fim de semana. Naquele sábado de junho, chegou por volta das 10 da manhã. Mãe! Carolina me abraçou forte. Meu amor, você tá bem? Parece cansada. É só excesso de trabalho, Carolina disse, forçando um sorriso. Você sabe como é. E cadê a Sofia? Quero conhecer minha irmãzinha. Sofia estava no quintal. Quando Carolina foi ao encontro dela,
As duas se olharam com aquela timidez inicial, mas logo Sofia mostrou os desenhos dela e Carolina sentou na grama para ver. Almoçamos juntas. Carolina falou do trabalho, de um caso grande que estava consumindo o tempo dela. Sofia escutava quieta, comendo devagar. Depois do almoço, Sofia pediu licença e subiu para o sótão, a rotina diária. 15 minutos depois, desceu. Foi direto até a Carolina, que tomava café na sala comigo. Você precisa ir no médico, Sofia disse sem preâmbulo nenhum. Carolina olhou para a menina surpresa. O que, meu amor? Seu coração tem uma coisa errada. A moça disse que você precisa ir no médico logo. O sorriso sumiu do rosto da Carolina. Ela olhou para mim, depois de volta para Sofia. Sofia, eu tô bem, só cansada. Não, Sofia disse com aquela certeza que eu já estava começando a reconhecer. A moça de azul disse que é sério. Você precisa ir. Carolina forçou uma risada. Mãe, o que é isso? Respirei fundo. Carolina, você lembra da vanzinha escolar? Que vanzinha? Contei para ela. Sobre o aviso da Sofia, sobre o seu Jorge levando a van no mecânico, sobre o problema sério que podia ter causado um acidente. Enquanto eu falava, a expressão da Carolina mudou. A descrença deu lugar a alguma coisa parecida com preocupação. Carolina, eu disse gentilmente, você tem sentido alguma coisa diferente, qualquer coisa? Carolina hesitou, depois admitiu. Eu tenho tido umas palpitações estranhas e às vezes o coração dispara sem motivo. Mas eu achei que era só estresse. Vai no médico, eu implorei. Por favor, na segunda, só para ter certeza. Carolina olhou para Sofia, que observava ela com aqueles olhos verdes sérios. Tá bom, Carolina finalmente disse. Eu vou fazer uns exames. Na segunda, Carolina ligou do consultório em São Paulo. Estava chorando. Mãe, os exames encontraram uma irregularidade cardíaca. O médico disse que é tratável, mas se não tivesse sido descoberto agora... A voz dela quebrou. Ele disse que podia ter virado uma coisa muito mais séria. Fechei os olhos, apertando o telefone com força. Como a Sofia sabia? Carolina perguntou, a voz ainda tremendo. Mãe, como ela sabia? Eu não sei, meu amor. Eu realmente não sei. Depois de desligar, fiquei sentada na cozinha por longos minutos. 2 vezes agora. 2 situações onde a Sofia soube de coisas impossíveis. Não era coincidência, não podia ser. Mas o que era? Subi no sótão. Sofia estava lá, sentada na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida como sempre. Sofia, a menina virou. Como você sabe dessas coisas? Perguntei gentilmente. Sofia olhou para a imagem, depois de volta para mim. A moça de azul me conta e diz que eu preciso avisar as pessoas. Sentei no chão do lado da Sofia. Ficamos ali juntas em silêncio, olhando para a imagem, e, pela primeira vez, eu me permiti acreditar que alguma coisa extraordinária estava acontecendo naquela casa. As semanas passaram. Junho seguiu, trazendo dia mais quente e noite mais longa. Sofia continuou a rotina. Conversa no sótão, aviso ocasional sobre coisa pequena. Um dia, ela disse que a vizinha ia receber uma boa notícia no telefone. 2 horas depois, a vizinha tocou a campainha, chorando de alegria porque a filha tinha anunciado gravidez. No outro dia, Sofia disse que ia chover forte à tarde. O céu estava completamente limpo, mas às 3 da tarde, uma tempestade repentina encharcou a cidade. Coisa pequena, nada dramático, mas sempre certeira. Parei de questionar. Simplesmente aceitei que minha filha tinha uma conexão com alguma coisa que eu não conseguia explicar. Foi numa terça, no início de julho, que veio o 3º aviso. Eu estava no quintal regando as plantas quando Sofia saiu correndo de casa. Vó Diana, vó Diana! Larguei a mangueira na hora.
Sofia nunca corria daquele jeito. O que foi, meu amor? A escada daquela senhora. Sofia apontou para a casa vizinha. Tá quebrada. Ela vai cair. A casa vizinha pertencia à dona Zilda, uma senhora de 70 anos que morava sozinha. Eu conhecia ela de vista. A gente trocava cumprimento educado, mas nunca tinha sido próxima. Que escada, Sofia? A que ela usa para subir. Eu não hesitei mais. Atravessei o muro baixo que separava os quintais e bati na porta dos fundos da dona Zilda. A senhora abriu com expressão surpresa. Diana, aconteceu alguma coisa? Dona Zilda, eu sei que isso vai soar completamente absurdo, mas será que a senhora podia não usar a escada interna hoje e talvez pedir para alguém dar uma olhada nela? Dona Zilda franziu a testa. Dar uma olhada? Por quê? A escada tá boa. Respirei fundo. Por favor, confia em mim, é importante. Tinha alguma coisa na seriedade da minha voz que fez a dona Zilda concordar. Tá bom, vou ligar pro meu sobrinho, ele trabalha com construção. O sobrinho chegou 1 hora depois. 40 minutos depois disso, dona Zilda veio direto até minha casa. Diana, eu uso aquela escada 5, 6 vezes por dia. Se você não tivesse avisado, o degrau principal estava completamente podre por dentro, invisível por fora, mas a madeira tinha apodrecido. Ela balançou a cabeça. Ia ceder. Ia ser uma queda feia. Naquela noite, dona Zilda trouxe um bolo de agradecimento. Sentou na minha sala e segurou minhas mãos. Como você sabia da escada? Olhei para Sofia, que coloria quieta no canto da sala. A Sofia me contou, mas como uma menina de 5 anos pode... Eu não sei, admiti. Eu realmente não sei. 3 vezes agora. 3 avisos impossíveis. 3 situações onde pessoas foram salvas. A história começou a se espalhar pelo bairro, não de um jeito escandaloso, mas em conversa quieta entre vizinho. A menininha da Diana, que sabia das coisas. Alguns achavam fascinante, outros ficavam céticos, mas todo mundo sabia. Comecei a me preocupar com a Sofia. Ela estava carregando um peso que nenhuma criança de 5 anos deveria carregar, mas Sofia parecia em paz, continuava brincando normalmente, ia para a pré-escola, fazia amizade. Era uma menina normal, exceto por aqueles 15 minutos que passava no sótão todo dia. Julho seguiu em frente. Os dias estavam quentes e longos. Eu e Sofia construímos rotina. Café da manhã juntas, regávamos o jardim juntas, líamos história antes de dormir. Foi numa quinta no final de julho que veio o 4º aviso. Sofia desceu do sótão com uma expressão preocupada. Encontrou-me na cozinha. Vó, o cachorro daquela família. Ele tá muito doente. Eu sabia imediatamente de qual família a Sofia estava falando. Os Garcia, que moravam na casa da esquina, tinham 3 filhos e um Golden Retriever chamado Max, que ficava sempre no quintal. Você disse que ele precisa ir no veterinário hoje. É urgente. Não perguntei mais nada. Peguei o telefone e liguei para dona Júlia Garcia. Júlia, é a Diana. Desculpa incomodar, mas o Max tá bem? Teve uma pausa do outro lado. Por que você pergunta? É que eu notei ele meio quieto esses dias. Só queria ter certeza. Agora que você fala, Júlia disse devagar. Ele tem andado mais quieto mesmo. Achei que era só o calor. Você acha que eu devia me preocupar? Talvez valesse a pena um check-up, só por precaução. Júlia hesitou, mas concordou. 4 horas depois, ligou de volta. Estava chorando. Diana, o veterinário encontrou um problema sério. Disse que, se a gente tivesse esperado mais 1 ou 2 dias... A voz dela quebrou. O Max é da família. As crianças amam ele demais. Ele vai ficar bem? Vai, graças a você. Como você sabia?
Olhei para Sofia, que lia na mesa da cozinha. Só sorte, sussurrei. Mas não era sorte e todo mundo sabia. Naquela noite, depois de colocar a Sofia para dormir, subi no sótão sozinha mais uma vez. Sentei no chão na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A luz da lua entrava pela janela redonda, iluminando o rosto sereno da figura. Obrigada, Nossa Senhora, sussurrei, pela Sofia por ter me dado ela, por tudo. O silêncio do sótão me envolveu, mas era um silêncio bom, tranquilo. Os dias passaram. Agosto chegou trazendo o calor do fim de ano. Sofia ia fazer 6 anos em setembro. Eu já estava planejando a festa. A vida estava boa, Sofia estava feliz, a casa estava cheia. Até que num sábado de manhã tudo mudou de novo. Sofia subiu no sótão antes do café. Eu segui, preocupada. A menina ficou lá quase meia hora, muito mais tempo que o normal. Quando finalmente saiu, os olhos estavam vermelhos. Sofia, o que aconteceu? Vó, Sofia segurou minha mão com força. A piscina? Que piscina, meu amor? A da casa das crianças. Os Moreira, que moravam 2 casas abaixo, tinham uma piscina grande no quintal e estavam planejando uma festa de aniversário para o filho mais novo. Eu tinha visto os preparativos no dia anterior: balão, decoração, mesa sendo montada. O que tem a piscina? Ninguém pode entrar na água, Sofia disse, a voz tremendo. Tem perigo ali. Você disse que é muito perigoso. Senti o sangue gelar. Tem certeza? Sofia balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair de novo. Olhei pela janela. Eram 9 da manhã de sábado. A festa começava ao meio-dia. 10 minutos depois, eu e Sofia estávamos na porta dos Moreira. Sara e Roberto abriram com expressão preocupada. Diana, aconteceu alguma coisa? Como eu ia explicar? Como eu ia fazer 2 adultos racionais acreditarem que uma menina de 5 anos de alguma forma sabia que tinha perigo numa piscina? Eu sei que isso vai soar absurdo, comecei. Mas a Sofia disse uma coisa sobre a piscina, que não é seguro entrar. Roberto franziu a testa. A piscina está perfeitamente limpa. Limpamos ontem. Não é sobre limpeza, insisti. Por favor, esses últimos meses a Sofia tem avisado sobre coisas, e toda vez ela acertou. Sara e Roberto trocaram um olhar. Que tipo de coisa? Sara perguntou. Contei sobre a vanzinha escolar, sobre a Carolina e o problema cardíaco, sobre a escada da dona Zilda, sobre o Max, o cachorro dos Garcia. Enquanto eu falava, a expressão dos Moreira mudou do ceticismo para alguma coisa parecida com preocupação. Você está dizendo que tem alguma coisa errada com nossa piscina? Roberto perguntou devagar. Tô pedindo para vocês checarem antes da festa. Por favor. Roberto pegou o telefone e ligou para o técnico de piscina. Eu sei que é sábado, mas você pode vir aqui agora? É urgente. O técnico chegou 40 minutos depois. Eu e Sofia esperamos dentro da casa dos Moreira enquanto ele examinava a piscina. Voltou 15 minutos depois, o rosto sério. Vocês têm um problema grave na fiação elétrica da bomba da piscina. Como assim? Roberto se levantou. Tem um curto na instalação. Sara levou a mão à boca, pálida. Roberto se virou para mim. Depois olhou para Sofia, que sentava quieta no sofá. Como você sabia? Ele perguntou, a voz quebrando. A moça me contou, Sofia respondeu. Levou 3 horas para o técnico resolver o problema. A festa teve que atrasar algumas horas, mas aconteceu. As crianças nadaram, brincaram, riram, seguras. Naquela noite, Sara Moreira bateu na minha porta. Estava chorando. Você salvou meu filho, ela disse entre soluços. Você salvou todo mundo. Como posso te agradecer? Abracei minha vizinha. Você não precisa agradecer. Depois que Sara foi embora, subi no sótão.
Sofia estava lá, sentada na frente da imagem, mas alguma coisa era diferente. Tinha uma tristeza no rosto da menina. Sofia, tá tudo bem? Sofia virou. A moça disse que foi a última vez. Senti alguma coisa apertar no peito. Como assim? As conversas. Ela disse que eu ajudei todo mundo que precisava e que agora é hora de eu só ser uma menina normal. Sentei no chão, do lado da Sofia. E como você se sente sobre isso? Sofia pensou por um longo momento. Eu gosto de ajudar, mas às vezes... A voz dela ficou pequena. Às vezes é demais. São coisas muito importantes e eu fico com medo de esquecer. Abracei a Sofia. Você foi tão corajosa, meu amor. Tão corajosa. Você disse que sempre vai cuidar de mim. E eu sempre vou. Aquela noite foi a última vez que a Sofia subiu no sótão para conversar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os meses se passaram. Sofia foi para a escola, fez amizade, brincou no quintal, riu alto, fez bagunça. Só uma menina vivendo a vida que ela merecia. Mas preciso te contar o resto, porque a minha própria história não parou ali. Em dezembro, tomei uma decisão. Desci a imagem de Nossa Senhora Aparecida do sótão, limpei com cuidado e coloquei no quintal, num cantinho especial que preparei debaixo da árvore mais antiga. Por que a senhora está colocando ela lá fora, vó? Sofia perguntou. Porque ela nos ajudou muito, respondi. E agora ela vai ficar num lugar onde a gente sempre pode ver e agradecer. Sofia sorriu. Ela vai gostar. Plantei rosa branca e vermelha ao redor da imagem. Todo dia, quando eu atravessava o quintal, parava um momento. Obrigada, sussurrava. Mas quanto mais eu parava ali, quanto mais eu agradecia diante daquela imagem que passei a vida inteira evitando, mais eu sentia que não bastava só agradecer de longe. Eu tinha crescido evangélica, frequentado a mesma igreja havia décadas e sempre tinha aprendido que aquele tipo de devoção, rezar diante de imagem, pedir intercessão, não era o caminho certo. Mas como eu ia ignorar o que eu tinha vivido? 3 avisos impossíveis, cada um salvando uma vida, todos vindos de uma menina de 5 anos que conversava com a imagem que eu mesma tinha guardado no sótão por anos, sem fé nenhuma própria nela. Levei aquilo para o meu pastor, tentando entender dentro da fé em que eu vivia havia décadas. Ele escutou com atenção, mas ficou visivelmente desconfortável quando eu descrevi os detalhes, a moça de azul, os avisos certeiros, a imagem da minha avó. Disse que eu precisava ter cuidado, que podia ser coincidência vestida de milagre, que o mérito de tudo aquilo era só a sensibilidade natural de uma criança que tinha sofrido muito. Saí daquela conversa sem paz nenhuma. Eu sabia o que eu tinha vivido. Não conseguia mais arquivar aquilo como coincidência. Foi uma antiga colega da biblioteca católica praticante quem sugeriu, meses depois, que eu conversasse com o padre Inácio, da paróquia perto de casa, só para entender melhor, em vez de ficar tentando encaixar aquela experiência dentro de categoria que não cabia nela. Fui, com relutância no início, conversar com ele, um homem de fala calma, que me escutou por quase 2 horas, sem me interromper nenhuma vez. O relato inteiro, a imagem da minha avó, os 5 avisos, a despedida da Sofia no sótão. O padre Inácio não duvidou de mim, não tentou racionalizar o que eu tinha vivido, só disse, com uma calma que me surpreendeu. Nossa Senhora Aparecida esperou pacientemente numa prateleira empoeirada do seu sótão, Dona Diana, até que uma menina com o coração aberto o suficiente aparecesse para escutar, e ela escolheu justamente a senhora para ser a mãe dessa menina. Isso não é coincidência nenhuma.
Nos meses que se seguiram, comecei a estudar com o Padre Inácio, toda quinta à noite, o que a Igreja Católica realmente ensinava sobre a intercessão de Maria, sobre como toda devoção verdadeira aponta para o filho dela, nunca substitui. Sofia, já com 6 anos, às vezes ia comigo, sentava quietinha ouvindo, e um dia me perguntou se a Moça de Azul e Nossa Senhora Aparecida eram a mesma pessoa. Eu disse que sim. Ela só balançou a cabeça como quem já sabia daquilo havia muito tempo. Contar isso para minha própria congregação foi difícil. Alguns irmãos com quem eu convivia havia anos ficaram visivelmente desconfortáveis. Alguns pararam de me procurar com a mesma frequência de antes. Não foi um rompimento gritado, mas foi um afastamento real, sentido em cada convite que parou de vir. Fui recebida oficialmente na Igreja Católica na Vigília Pascal do ano seguinte, quase 2 anos depois daquela tarde em que a Sofia me chamou para subir no sótão pela primeira vez. Fui crismada na paróquia do Padre Inácio, com Sofia no primeiro banco ao lado da Carolina, que tinha vindo de São Paulo especialmente para a cerimônia, o coração dela, aliás, completamente recuperado depois do tratamento que só começou por causa daquele aviso. Hoje, Sofia tem 9 anos, saudável, cheia de amigo, e ainda de vez em quando vai até o cantinho da imagem no quintal, não para conversar do jeito que fazia antes, mas para sentar um pouco, em silêncio, do lado de quem ela sempre vai chamar de a Moça de Azul. Antes de encerrar, quero fazer um convite bem especial. Vem fazer parte da nossa comunidade de oração para Nossa Senhora Aparecida, um espaço de fé e esperança onde pessoas do mundo inteiro se unem para rezar e compartilhar graças recebidas. Se você sentir esse chamado no coração, esse desejo de fazer parte dessa corrente de oração, clica no botão aqui embaixo, se torna membro do canal hoje mesmo e vem rezar com a gente. E antes de fechar o vídeo de vez, dá uma última olhadinha no comentário fixado logo abaixo. Preparei aquele link com o mesmo carinho que preparo cada testemunho que trago para você. E se você chegou até aqui, até o fim da história da Sofia, faz uma coisa por mim. Escreve sótão nos comentários, o lugar onde uma menina órfã encontrou quem ia guiar ela. Eu quero ver quantos corações essa história realmente alcançou. E toda vez que eu ler sótão nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que os milagres de Nossa Senhora Aparecida ainda acontecem. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa renovar a esperança hoje. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando e protegendo você e sua família. Amém.